Bom dia. Bom dia para vocês aqui aí de casa. Buenos dias, porque tenemos un visitante espanhol. Oi, que agora é minha amiga e vamos falar muito. Sim, Renata, por favor. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo a esse casal, essa família maravilhosa. Fernanda, Tiago, as crianças, Maiara, Júlio, que bom que vocês estão aqui. O resto já é de casa. Seja bem-vindo também você, primeira vez no nosso culto. E tô aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês. E eu fiquei pensando, se alguém perguntasse para vocês, pode botar as referências primeiro, Julinha. Se alguém perguntasse para vocês se o que você fez na vida define o que você é, qual seria a sua resposta? No final do ano a gente fica mais emotivo. A gente vai para esse lado da emoção, a gente começa a pensar, a repensar nos nossos feitos, nos nossos erros, nos nossos acertos. Não sei se adianta ou não adianta, mas isso é muito real. A gente passa o ano inteiro metendo o pé na porta e no final do ano a gente fica como se isso fosse mudar alguma coisa, né? Tem um autor, o Brennan Manning, que eu amo, ele dizia que trazer as memórias permitem abençoar o nosso passado, até aquele passado que nos amaldiçoa. Eu acho que isso tem a ver com o perdão dos pecados. Eu vou filosofar pra caraca hoje, gente. Vamos ver se vocês me acompanham. Eu pensei nessa frase, eu me lembrei nessa frase que eu perguntei, nessa pergunta para vocês, eu me lembrei de um post que eu fiz essa semana sobre a graça que Barrabás desfrutou na cruz. Eu fiquei pensando sobre essa tal graça que a gente fala tanto. E que se a gente não entende que nós somos miseráveis e pecadores e que nós não damos conta de merecê-la, a gente não desfruta dela. Barrabás, o nosso Deus é um Deus que a gente não compreende. E se a gente continuar tentando compreendê-lo, a gente não consegue desfrutar da graça. Barrabás, ele era um ladrão. Quem você escolhe libertar, Jesus ou Barrabás? Cara, o cara é todo errado. Barrabás, ele viveu a graça de uma certa maneira. Se ele se consertou ou não, mas ele foi livre. É muito louco isso. As nossas referências vão ser em Juízes e João e Filipenses. Eu vou mencionar. Eu me lembrei da carta de Paulo aos Filipenses, quando ele diz que a gente deve se esquecer das coisas que ficaram para trás e seguir adiante. Mas eu acho que quando ele não quis dizer que a gente tem que negar tudo que ficou para trás. A gente tem que, porque quando a gente olha para a nossa vida com os nossos erros, com os nossos acertos, com as nossas perdas e com as nossas ganhas, quando a gente olha para a nossa vida sem retoque, não sobra nada, só Jesus. Aí a gente faz aquela oração que nós temos que fazer todos os dias: tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. A gente tem uma ideia de que a pessoa que tem Deus tem que ter uma vida perfeita, tem que ser diferente, tem que dar tudo certo para ela. E não é assim não é essa a realidade. E isso choca as pessoas, choca quem vive. Eu falei sobre isso semana retrasada. E choca quem está olhando. O Alan é de Deus, mas olha o que ele faz. Mas a vida dele não tá certa. Esse Deus criado por homens nos confunde. E nesse Deus, quando a gente pauta a nossa vida olhando para esse Deus,
a gente não desfruta da graça. E a gente não chega à consciência de dizer, miserável homem que sou. A gente só compreende a graça quando a gente entende que nós não somos nada. Só que às vezes a gente acha que a gente é alguma coisa. Por a gente fazer, porque nos é ensinado. A maioria dos testemunhos só tem as partes boas, aparentes. Só que não é a história toda. E a história toda faz parte do contexto. E muitas vezes a graça não é um milagre pontual. Às vezes a graça nem te conserta aparentemente para os homens. Cara, é sempre aqui, eu sempre tento, eu vou falar, cara, eu não quero dar uma palavra que o milagre vai chegar. Eu quero muito que a gente se aprofunde em Deus, porque é só aprofundando em Deus é que a gente vai viver um evangelho sadio, gente. Porque até a gente acha que a gente recebe a graça, porque então vai ser tudo restaurado. A graça me alcançou, então tudo vai ser restaurado, principalmente, aparentemente, para os homens. Mas isso não acontece. Não é assim, não é desse jeito. É muito mais profundo do que isso. E pensando nisso, eu me lembrei da história de Sansão. Eu já preguei sobre ela, só que eu comecei a enxergá-la de outra maneira. Aí quando eu lembrei da história de Sansão, eu lembrei de um trecho do livro de um autor que eu gosto muito, Robert Benson. Eu até coloquei, pode colocar, Juninha, que eu terminei depois com uma frase. Na verdade, eu não botei o texto todo, eu botei uma parte explicando o que é o evangelho. Que ele diz: o evangelho que me diz que não sou medido pelo bem que faço. Caraca, eu não sou medido pelo bem que faço. Esse evangelho diz isso. Então, não são as minhas ações que me definem. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que fazer ação boa, né? Por favor, ninguém é mais criança aqui. Mas não é pelo bem que faço, mas pela graça que acolho em mim. Que não é por mim, é por Ele. Que estar perdido é pré-requisito para ser encontrado. Eu só posso encontrar, eu só posso entender, eu só posso me abrir para outra coisa, ter consciência de algo se eu estiver perdido. Não quer dizer que a gente tem que se perder geral, mas faz parte da vida, os cantos da vida. Que se vive a vida da fé na luz. Se esse evangelho me diz isso, que é nas trevas que ela se dá a conhecer. Que não ser santo, o santo parâmetro da gente, aqui na terra, não nos impede, caraca, aleluia, não nos impede de estar entre aqueles que foram chamados. Aí eu continuei, isso me leva ao Pai. É desse evangelho que a gente vai falar essa manhã. Um evangelho de uma graça que é de dentro para fora. E, consequentemente, na verdade, nem sempre a gente vai colher os frutos medidos pelos homens. É de uma graça que vai lá dentro, que é você e Deus, e que te reestrutura. Aí eu lembrei da história de Sansão. Sansão foi alguém escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Ele não nasceu, fez nada e foi escolhido. Ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. E ele foi separado por Deus como um nazireu. Um nazireu. E o nazireu, segundo a Bíblia, precisa ser assim, precisa ser assado, não pode se dar a vinhos. Né? Isabel deve poder participar disso. Não pode ser dado ao vinhos, não pode raspar a cabeça, tanto homem quanto mulher, tem regras. Mas ele não escolheu viver isso, tá? Ele foi escolhido por Deus para viver isso. E assim, quando ele foi crescendo, ele recebeu instruções de como ser, de como fazer, de como agir, para ser um nazireu.
você tem que fazer isso, Sansão. Para ser um nazireu, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser, tem que acontecer, tem que fazer. E ele foi escolhido por Deus. Ele não fez essa opção de ser um nazireu. E ele recebeu essas instruções ao longo da sua vida. Algumas ele cumpriu, outras ele não cumpriu. Algumas ele deu conta e outras ele não deu conta. E a vida dele, a narrativa da história dele é uma narrativa escancarada, sem retoques nenhum. Ele foi do céu ao inferno várias vezes. Um escolhido de Deus. Esse nazireu, ele matou um leão com as mãos. Com uma queixada de burro, ele matou 1000 filisteus. Ele acertou, ele errou. Ele era um homem escolhido por Deus que lutava contra os seus demônios. Nós temos nossas lutas, mesmo estando em Deus, tendo Deus. Eu não vou me cansar enquanto algumas pessoas entenderem que venha para Jesus, tudo dá certo. E o tudo dá certo é um certo aparente de coisas. Claro que a gente também quer coisas, que eu também gosto, não é isso. Mas é mais profundo do que isso. Por isso que muitas pessoas não creem nesse Deus. Eu entendo. É um Deus, é muito louco. Tem na primeira carta de João, no final ele escreve assim, recomendando, né, pra galera, pra gente. Filhinhos, tomem cuidado com os ídolos. E as pessoas, estava pensando sobre isso, Simone, e quando as pessoas leem esse versículo, na maioria das vezes elas pensam em ídolos feitos de mãos, ídolos que a gente está acostumado. Para mim é assim, filhinhos, tomem cuidado para vocês não crerem num Deus que vocês possam compreender. Porque a gente tenta compreender Deus, e Deus, ele não dá pra gente compreender. Voltando para Sansão, tô viajando muito, tá dando para acompanhar? O cara matou, fez, aconteceu, caiu, levantou, era cheio do Espírito Santo algumas vezes, na outras vezes ele era carne. E no momento, na trajetória da sua vida, ele foi preso. Teve o seu cabelo raspado, que era o símbolo da força. Naquele momento que o cabelo dele foi raspado, para o mundo cristão, ele desviou. Porque tem essa coisa da aparência, de como tem que ser. Não, agora Sansão já era. Raspou a cabeça, não é um nazireu, ele é um ímpio. Até isso, gente, justo e ímpio. Ímpio tem a ver com alguém desumano, tem a ver com alguém cruel, que não tem uma fé, que não respeita a religião. E a gente fala, e a gente acha que assim, não, eu sou justa, eu sou justo virá para a fé, porque eu creio em Jesus. Aquele ali que não crê, ele é ímpio. Gente, a gente sabe nem usar as palavras. É horrível isso. E Sansão, com a cabeça raspada, um ímpio, um desigrejado, um afastado, estava preso, cego, nu. E em um determinado momento, ele foi chamado para servir de palhaço para a festa do Deus dos filisteus, Deus Dagom. Eu lembrei dessa parte, na verdade, eu escrevi a palavra por isso, porque eu pensei que Sansão estava no momento como o nosso, desse de final do ano. Que a gente reflete, que a gente pensa, que a gente acontece, que a gente revê, faz um monte de coisa. Então, Sansão, para mim, estava vivendo aquilo ali. Cara, tô aqui. Ele estava olhando para trás e falou assim, cara, a vida que eu vivi, as minhas escolhas me definem. Cara, quem sou eu?
E ele começa a fazer uma retrospectiva da sua vida. Isso sou eu achando que Sansão estava fazendo. Ele começa a fazer uma retrospectiva da vida, olhando para a sua situação, cego, sem força, sem cabelo. E ele deve ter perguntado, não, na Bíblia não está escrito, mas como é que eu vim parar aqui, cacete? Como é que eu faço para sair disso? Como eu conserto esta droga? Perguntas que a gente faz no final do ano. Porque quando a gente... Estava conversando com uma amiga essa semana, e eu fiz também essa pergunta, a gente fez juntas, como a gente sai disso? Como a gente conserta isso? E Sansão estava assim, cara, o que eu faço? E em meio aos seus pensamentos, seus falares sobre o final do ano, como a gente... Ele é chamado, como eu falei, e ele vai sendo levado por um menino, porque ele estava acorrentado. E eu fico pensando o que passou, estava passando na cabeça dele, porque depois desse momento, naquela situação, ele clama a Deus por uma segunda chance. Ele fala, me dá uma segunda chance. Me dá um conserto. Também tem misericórdia de mim. Só que eu estou falando isso porque eu fiquei pensando que naquele momento, Sansão escolhido, ele entendeu o significado da graça. Da graça de dentro para fora. Não da graça material, porque a gente ainda vê isso. Da graça que reestrutura, que nos limpa e que nos conserta. E muitas vezes os homens não vão enxergar esse conserto, porque é só entre você e Deus. Porque apesar de Deus ser um Pai nosso, eu sempre falo isso, ele é um Pai individual. A graça tem a ver com estrutura. É igual a uma pessoa que é presa, mata alguém, não sei, aí depois conhece a Jesus. Aí os pecados são perdoados, enfim, e a gente fica, como assim? O que eu sempre falo, que quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu falei, eu acredito nesse conhecer dessa pessoa. Mas eu penso que a pessoa tem que entender que o conhecer não quer dizer que por ela ter conhecido, ela vai ser livre das consequências. As portas das cadeias vão ser abertas. Porque a gente tem essa mentalidade. Eu tenho. É um trabalho diário não ser o filho que ficou. Não ser o filho que ficou. É um trabalho diário. Não, agora eu aceitei Jesus, eu fiz, eu matei, acontecia. Não, mas Jesus vai me dar a causa impossível. Mas as portas do presídio vão se abrir, algo vai acontecer. Porque a gente acha isso. Mas tem a ver com a mudança dentro dele. Essa é a graça que restaura, que reestrutura e que faz a gente viver um evangelho sadio. E quando a gente vive um evangelho sadio, a gente colhe os frutos. Isso é naturalmente. Então Sansão, naquele momento, preso, e ele fala, tem misericórdia de mim. Ele não falou isso, mas eu acredito que ele tenha pensado. Ele, Deus, conserta. E era um momento entre ele e Deus. E eu fico imaginando que ninguém percebeu. Também não está escrito o que aconteceu não, mas eu na minha cabeça penso que um fiozinho de cabelo estava crescendo, sabe? Uma penugem estava crescendo, porque era uma coisa muito profunda, era a graça de dentro para fora. Naquele momento, enquanto ele falava, cara,
conserta isso. Para mim, o cabelo dele, ninguém estava vendo. O cabelo dele começa a crescer. Ele pega as correntes, se apoia nas colunas e derruba tudo. Destrói os filisteus e morre. Esse era o concerto de Sansão. Essa era a história de Sansão. Embora aparentemente trágica pra gente, essa história é muito profunda no sentido do entendimento dessa graça barata. Essa palavra me trouxe esperança. A palavra o concerto desse jeito de Sansão me disse: Dani, a graça ainda permanece aqui. A graça do conserto, da reestruturação está disponível. E tem a ver com você e Deus. Não a tem a ver com os homens. O cabelo está crescendo. Ser cristão é se relacionar com Deus. Não é cumprir normas, regras. Isso aqui é só porque a gente gosta de estar junto e escutar uma palavra. Mas vocês sabem que eu gosto de estar na rua, porque o cristianismo, o evangelho é vida. Então daqui de cima, ou de onde eu estiver, vocês nunca vão escutar de mim que tem que ser assim, tem que ser assado. Porque é muito pessoal e cada um precisa ter a sua profundidade em Deus. E Sansão, naquele momento, ele teve a sua profundidade em Deus e a sua estrutura foi refeita e houve conserto. E para muitos, não, porque ele morreu. Eu não sei se nesse ano, agora, nesses dias, você se fez a mesma pergunta que eu fiz. Em alguma área da sua vida. Como eu saio daqui? Como eu vim parar aqui? Como eu conserto isso tudo? Eu queria te lembrar que na graça vinda do céu, na graça que não é algo que a gente aprende dos bens materiais, há conserto. E a gente precisa mudar o nosso olhar, que a graça é o milagre pontual. A graça que nos reestrutura é o que Jesus nos oferece. É o que nos liberta. É o cristianismo. Nós precisamos viver esse resgate. O cristianismo está tão longe do que ele é, do que ele se propõe a ser. Porque o Deus, gênio da lâmpada, está sempre presente. Porque a gente diz como Deus tem que ser. Deus se mostra como Ele quer. Nós, cristãos, evangélicos, sei lá, não somos detentores da verdade. Cada um tem a sua conexão com algo maior. E é isso que nós precisamos fomentar no outro, sabe? Tenha a sua conexão. Como você enxerga o seu Deus? Então vá assim. Vá assim. Não tem problema. E Deus vai mostrar. Casal lindo. Sejam bem-vindos. Andréia. Nesse último domingo do ano, de novo, eu não estou aqui dizendo que hoje o seu milagre vai chegar, apesar de crer num Deus de milagres. Eu estou dizendo para a gente deixar de ser criança, menino, e sermos homens e mulheres com relacionamento de um Deus incompreendível,
que nós devemos deixar esses falsos ídolos, esses falsos deuses que nós seguimos. E entendermos uma vez por todas que Deus não pode ser compreendido por nós. Se a gente o compreende, se a gente acha que ele vai para a direita ou para a esquerda, a gente está muito longe de quem é Deus. Eu estou aqui para dizer para vocês, como eu vivi essa semana, que nós podemos viver e receber a graça da restauração e reestruturação dentro de nós. E quando a gente consegue desfrutar, os nossos olhos são abertos, nossos ouvidos são abertos, e a gente consegue viver uma vida em Deus, no Deus incompreensível. Libertem-se. Eu vou gritar, sempre falar, libertem-se das amarras da religião, dos nossos achismos, dos achismos que a gente escuta. Essa graça imerecida traz compromisso, não traz libertinagem. Essa graça imerecida nos mostra, nos aponta para um Deus muito maior do que esse Deus aí que a gente vê. Deus é muito maior. Permitam-se desfrutar e viver e caminhar com esse Deus que é muito maior do que ele não tem nem religião. É muito maior do que isso tudo. Desfrutem dessa graça que Sansão entendeu. A graça do conserto. Amém?